Bem, eu fico me perguntando o seguinte, por que que Joseph Smith não obedeceu o anjo Moroni? Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Hoje eu estou com a camisa de outro canal que eu tenho, que é Resistência Apologética, que também trata de questões apologéticas cristãs, né? Nós analisamos ali naquele outro canal sobre a questão de alguns ismos, né? Socianismo, arminianismo, catolicismo e por aí vai indo, alguns ismos, né? Islamismo. Lá a gente trata mais na questão soterológica, ou seja, a doutrina da salvação que a Bíblia apresenta, tá bom? Então, por isso que eu estou com o canal aqui do Resistência. Visite lá, se inscreva e que você possa ser ricamente edificado. No vídeo anterior, nós tratamos sobre a questão de Joseph Smith Jr. e sobre o seu envolvimento na maçonaria, também na questão do ocultismo, e vamos dar sequência agora na questão da maçonaria, do envolvimento também de Joseph Smith com a maçonaria, debruçar mais um pouco sobre essa questão e o porquê. Eu vou explicar o porquê no decorrer do estudo, o porquê nós estamos insistindo um pouco neste parecer. Bem, você vê aí uma frase aí dizendo o seguinte, né, de Inácio de Loyola, o grande defensor sinergista, né, do catolicismo. Ele disse o seguinte: acredito que o branco que eu vejo é negro se a hierarquia da igreja, no caso ele está se referindo à igreja católica, se a hierarquia da igreja o tiver assim determinado. Então veja bem, Luiz de Loyola ele disse: olha, não importa o que você acredita, o que você vem falar para mim. Se a igreja católica ela disse que o preto é branco e o branco é preto, eu vou acreditar. Da mesma forma, infelizmente, muitos maçons e também muitos mormons acreditam cegamente na sua religião, tá? Não importa o número de erros, de falácias que são apresentadas para essas pessoas, eles vão continuar nas suas devidas religiões, tá? Então, eu gostaria também de esclarecer algo. Antes que venha alguém dizer que eu estou com perseguição religiosa, que eu estou falando mal da religião alheia, né? Veja as próprias literaturas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Eu apresentei já algumas literaturas, o livro de Mórmon, né? Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor. Apresentei aí algumas obras, né? Como Princípios do Evangelho, ou seja, estou usando documentos da própria Igreja Mórmon, tá bom? Então, por favor, não diga que eu estou com perseguição religiosa, até porque este canal e o outro tratam de diversas seitas e religiões. Não existe uma perseguição específica à Igreja Mórmon, tá? Então nós estamos usando literatura e eu não sou o primeiro a fazer isso, tá? Homens do passado, como por exemplo um padre que viveu na época da monarquia no Brasil, Dom Vidal de Oliveira, a maçonaria e os jesuítas, tá? Ele foi expulso do Brasil porque ele denunciou, certo, a maçonaria. Então, você denunciar erros, heresias, né, e coisas que vão impedir a sua salvação em Cristo, tem que ser denunciado. Então, eu convido vocês a investigar as literaturas da maçonaria, da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, no caso os mormons, né? E eles que pedem também para investigar as suas declarações doutrinárias, tá? Então, outro ponto é que neste canal você também encontrará muitos vídeos contra diversos erros, heresias, distorções dos próprios evangélicos.
Ou seja, da fé do qual eu sigo, também você vai encontrar aqui neste canal denúncias sobre o neopentecostalismo, certo? Denúncias sobre erros, heresias que são apresentadas pelos evangélicos. Então, quer dizer, até no canal Resistência você vai encontrar alguns erros e incoerências de teólogos reformados, tá? Então, veja que eu não estou sendo parcial, mas estou sendo imparcial, ou seja, todos têm que ser medidos por esta régua aqui. A régua da Bíblia Sagrada, tá? Então, não perdoamos ninguém, ou seja, ninguém também está dizendo que é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, tá? E não existe, na verdade, donos da verdade, tá bom? Existem pessoas que amam a Escritura, a Bíblia Sagrada, e estamos aqui tentando, da melhor forma possível, apresentar o caminho que leva ao céu, que é Jesus Cristo e não uma organização religiosa. A única questão é que acreditamos existir também seitas pseudo-cristãs dentro do cristianismo bíblico, histórico, verdadeiro, que não tem nada a ver com cristãos, mas se apresentam como cristão, como pastores. Você vê isso na televisão diariamente aí, né? O pastor com chapéu lá ensinando, arrancando dinheiro do pessoal. A Igreja Universal, que eu também não considero uma igreja cristã, tá? Mundial do Poder de Deus e tantas outras aí. Então, na verdade, eu não faço perseguição aos mormons. Eu procuro denunciar à luz das Escrituras todas essas vertentes religiosas. Então, não é uma perseguição esse vídeo aqui, inclusive, não é uma perseguição essa série aos mormons, tá? Mas eles reivindicam, no caso os mormons, ser a única igreja verdadeira. Isso deve ser averiguado. Então, quando você vier deixar os seus comentários abaixo, lembre-se do que eu disse nessa introdução desse estudo, tá? A espada, queridos, esse canal chama Espada Triunfante. A espada, ela corta para lá e corta para cá também, tá bom? Bem, terminando essas formalidades, no estudo anterior vimos que Joseph Smith Jr., né, o fundador do mormonismo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, do qual eles chamam de restaurador, teve um envolvimento com o ocultismo e com a maçonaria, além de ensinar doutrinas bizarras, tá? Mas não apresentamos as doutrinas em si, pois o foco do estudo, pelo menos de momento, não foi sobre a questão do livro de Mórmon, tá? E os seus livros considerados inspirados, tá? Mas sobre a questão do envolvimento do fundador Joseph Smith com o ocultismo, com a maçonaria, certo? E com realmente o distanciamento do cristianismo que deveria ele ter seguido, tá? Então apresentamos aí nos primeiros vídeos uma questão, né? Existe várias sobre o livro de Mórmon, que está em conflito com várias questões históricas, como por exemplo a questão de Jesus ter nascido em Jerusalém. Ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu em Belém da Judéia. Isso já mostra que o livro de Mórmon realmente está bem distante dos fatos históricos, né? Não será ainda, por exemplo, nesse estudo que vamos fazer uma demonstração, novamente vou dizer isso, sobre o livro de Mórmon. Eu só digo que a pessoa que deposita esperança no livro de Mórmon, ele tem que entender que se ele passa no teste, no crivo que a Bíblia é sujeitada. A Bíblia, ela passa nos testes arqueológicos, históricos, exegéticos. Agora, o livro de Mórmon e as suas literaturas, né, assim como outras literaturas, como o Alcorão, por exemplo, como o livro de Mary Beck's de Ciência e Saúde, todos esses livros são tidos como inspirados. Muitas vezes, quando analisados, você percebe que eles não passam nos testes de arqueologia e tudo mais. Mas nesse estudo, iremos verificar um pouco mais sobre a questão de Joseph Smith Jr. ter se envolvido com outra religião, fora a igreja que ele formou através de revelações, tá? Devemos observar que
que pelas literatura dos Mormons vemos o envolvimento do profeta Joseph Smith com a maçonaria, o que praticamente não é negado pela liderança mormon. Os seus líderes, eles em si não negam este fato, tá? O que ocorre é que os membros, né, da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, muitos deles não sabem dessas questões, porque é omitido, né? Não é divulgado isso. Mas se você for recorrer à sua literatura, no caso a literatura mormon, você vai perceber que ali está escrito que Joseph Smith, por exemplo, foi maçom. Tá? Agora, o que significa maçonaria? A palavra maçonaria em francês, masonari, né? É derivada do francês maçom, pedreiro, tá? Aqueles que construíam o primeiro templo de Jerusalém lá, eles querem dizer que eram os maçons, tá? Seus primeiros integrantes, eles trabalhavam em construções, obras, especialmente a construção de templos, de igrejas, de pontes, etc. Né? Então, eu vou citar aqui dois nomes que são ainda até hoje respeitados dentro da maçonaria, ok? Um é Albert Pike e o outro é Albert Gallatin Marshke, ok? Então esses dois nomes, eles são nomes que são respeitados, são ícones de grande importância dentro da maçonaria através das escrituras deles, da maçonaria mundial. E vamos verificar as suas declarações de que a maçonaria é uma religião e o envolvimento de Joseph Smith com esta religião é um fato, tá? Então, por exemplo, eu já vi aí apologistas, defensores em canais do mormonismo dizendo que, tentando dizer que a maçonaria, ela não é uma religião, mas nós vamos ver que ela é uma religião. Neste livro aqui da Igreja Mormon, chamado História da Igreja na Plenitude dos Tempos, você tem aqui na página 264, tá? Que você que é Mormon, você pode conferir aí, 264, vamos achar aqui, está escrito o seguinte, sobre a questão de Joseph Smith, tá? Então, aqui ó, 264, diz aqui, né, conflito crescente em Illinois, que comenta sobre a apostasia de John Bennett, tá? Que foi uma pessoa seguidor da igreja Mormon, que se apostatou. E esse Bennett, ele foi excomungado da igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Ele também foi dispensado da legião de Nauvoo, foi obrigado a demitir-se do cargo de prefeito e expulso da fraternidade maçônica, ou seja, seus membros já eram pertencentes à maçonaria. Com a sua reputação arruinada em Nauvoo, ele partiu da cidade amargurado e passou a realizar uma série de palestras contra o profeta José Smith e os líderes da igreja. A série de artigos que publicou em um jornal em Illinois durante o verão de 1842 foram reunidos e publicados poucos meses depois, como parte da história dos santos ou desmascaramento de Joseph Smith e do mormonismo. Bennett alegou que apenas havia se tornado mormon para expor a suposta conduta ilícita do profeta. Ele havia denunciado a poligamia do profeta Joseph Smith, que ele praticava, e isso ele foi excomungado da igreja. Bennett também incitou sentimentos anti-mormons entre os maçons de Illinois. Desde outubro de 1941, alguns maçons que eram membros da igreja haviam recebido permissão de iniciar uma loja em Nauvoo. Ou seja, queremos aí uma loja maçônica. Então eles tiveram essa permissão de construir. Joseph Smith considerou haver vantagens em pertencer a esta ordem. Joseph Smith, então, foi da maçonaria, tá? Então, Joseph Smith considerou haver vantagens
página 264, em ser maçom. Essas vantagens seriam uma aparente proteção da igreja, que havia muita perseguição sobre eles, mas, meus queridos, não há como negociar esse tipo de coisa, porque você por acaso pode ser cristão e maçom? Jamais. Você não pode fazer isso, tá? Talvez você que é apologista ou defensor do mormonismo, ou mesmo um mormon que queira indagar o seguinte: olha, Joseph Smith era um maçom. Mas tudo bem, qual o problema? Eu sei de alguns líderes que são evangélicos ou até reformados que são maçom, mas não vejo problema nenhum nessa questão. Bem, eu lhe convido a investigar o que estamos analisando através dos próprios documentos escritos da liderança da Igreja Mórmon. Nós temos que verificar a teologia mórmon, tá? E devemos entender se existe algo complicado, como essa questão, por exemplo, de Joseph Smith ter sido maçom ou não. E também investigar a literatura. Por exemplo, a própria liderança dos Mormons convida você a investigar o próprio Joseph Smith. Se Joseph Smith foi um impostor, tentou deliberadamente induzir o povo ao erro, ele deve ser desmascarado, diz o livro Doutrinas da Salvação, o livro Mórmon. As suas ideias devem ser refutadas, as suas asseverações e provada a falsidade de suas doutrinas, pois isto vai ser impossível, disse aí um dos líderes dos Mormons. Olha, impossível não é, entendeu? É fácil desmoronar com Joseph Smith e toda a liderança da Igreja Mórmon. Eu nunca fui Mórmon, mas não precisa ter sido Mórmon para entender que as literaturas deles, elas são os maiores inimigos deles mesmos. Bem, foi dito, você quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Foi dito por Moroni, o anjo Moroni, que você encontra lá no pedestal das igrejas mormons, né? Foi dito que ele não deveria se unir e nem se reunir a nenhuma religião, pois todas eram abominação perante o Deus Mormon, tá? Então ele não se deveria envolver com outra seita ou religião, pois todas eram o quê? Uma abominação. Ora, já estamos vendo aqui um problema muito sério. Joseph Smith Jr., ele era um desobediente, ele não ouviu Moroni. Ele não frequentou uma metodista, batista, presbiteriana, mas ele foi frequentar a maçonaria, que também era uma abominação. Né? Se o profeta dos Mormons, Joseph Smith, ele tinha, né, a plenitude do Evangelho, para que buscar outra religião? Né? Ele precisava de mais plenitude lá na maçonaria? Olha que coisa que não tem sentido. Uma pessoa inteligente já vê que tem coisa errada aí. E é mais interessante notar que Joseph Smith, em momento algum, procurou levar esse evangelho restaurado aos irmãos maçons. Muito pelo contrário, né? Ele buscava partes da verdade na maçonaria, e trouxe do ritual maçom escocês aquelas realizações do templo, que são realizadas no templo, entendeu? Então, se você for ver todo o misticismo, todo o comprimento, toda a maneira, você vai ver o ritual maçom escocês, que foi retirado boa parte dali as ideias de Joseph Smith, tá? Então ele não pregou a plenitude do evangelho para os maçons, ficou quietinho nas lojas maçônicas, porque não pode se pronunciar o nome de Jesus Cristo nas lojas maçônicas. Então Smith, ele se sentia confortável estar entre os pagãos e, no caso, membros da maçonaria, né? A maçonaria, ela atraiu muitos homens que desprezavam totalmente a Deus e a sua soberania. E como esses homens eram ocultistas, médiuns e até satanistas, Smith estava inserido num contexto totalmente oposto ao que Deus determinava para os seus filhos. Mas mesmo assim, ele envolveu-se com homens que zombavam de Deus. Ora, um satanista jamais
ele se sentiria à vontade no local onde Deus fosse glorificado, por exemplo, uma igreja cristã. Mas na maçonaria, um satanista, ele sente-se completamente confortável. Afinal de contas, Deus lá é menosprezado, certo? Mas Joseph Smith, ele ficou inserido no meio deste povo onde Deus era menosprezado. Olha só. Mas alguns apologistas mormons praticam o indefensável, ou seja, dizem que a maçonaria não seria uma religião, certo? Uma filosofia, um estilo de vida. É a mesma coisa, é o mesmo engano que os maçons trazem para as mentes dos incautos, ok? O grande problema em se filiar à maçonaria é que mesmo esta religião afirmando que não é uma religião, as evidências dizem o contrário, tá? Veja o que declara uma grande autoridade maçônica que é respeitada até hoje, Albert Pike, que viveu de 1809 até 1891. Albert Pike diz o seguinte: para vocês, soberanos grandes inspetores gerais, nós dizemos isto, que vocês podem repetir para os irmãos dos graus 32 e 31 e 30. A religião maçônica, eu que grifei isso daí, tá? A religião maçônica deve ser, por todos nós iniciados dos altos níveis, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Olha só, é uma doutrina luciferiana. Sim, Lúcifer é Deus. Olha só, pessoal, dá uma olhada nisso. É a verdadeira e pura religião filosófica, é a crença em Lúcifer, ou igual a Adonai. Mas Lúcifer, Deus da luz e Deus do bem. Olha só, inverteram tudo. Agora Lúcifer é o Deus do bem, Satanás, né? Ele está lutando pela humanidade contra Adonai, ou seja, o Deus judaico, o Deus da escuridão e do mal. Diz outra obra maçônica. Olha só aí com quem Joseph Smith Jr. se meteu, né, meus queridos? Dá uma olhada nisso daí. Aí, vocês que é mormon, olha, dá tempo de sair ainda. Sai dela, povo meu, para não ser participantes das suas abominações. Dá tempo ainda de você ir para uma igreja séria evangélica. Existe boa parte de igrejas evangélicas hoje, no século XXI, estão apostatadas, mas existem homens de Deus, pessoas sérias, poucas igrejas, mas existem sérias, porque Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então não tem desculpa para você não sair da igreja mormon, tá bom? Estes livros que eu citei para vocês são considerados obras clássicas da maçonaria, tá? Vemos então Pike definindo que a maçonaria é uma religião, tá? Ou apologistas mormons, é uma religião e louva a Lúcifer. Albert Pike também é apontado por alguns estudiosos como o fundador da Ku Klux Klan, a ordem de extermínio de negros americanos. Provavelmente esse racismo, né, da teologia mormon veio lá dos ensinos de Pike, né? Pode ter sido incentivado, né, Joseph Smith na criação da história dos Lamanitas, né, que era um povo que teria sido amaldiçoado por Deus tornando-se negros. Então, Albert Pike tinha esse lado aí dele, né, satanista, era um homem distante de Deus, odiava Deus. Já então os negros que queriam ingressar na maçonaria, eles eram proibidos. Eles criaram então uma outra maçonaria, que era chamado Salão do Príncipe, que ingressavam ali pessoas negras. Joseph Smith Jr. se sentia confortável entre esses cultos pagãos que o Anjo Moroni disse para ele não se misturar. Ele não obedeceu o Anjo Moroni, tá? Ele não ouviu o Anjo Moroni, tá? Então, a religião também que ele formou, ele não anunciava o amor deste evangelho da plenitude aos maçons, tá? Mas ele mandava os elders pregar esse evangelho restaurado por todos os Estados Unidos. Bem, quando estava em suas reuniões maçônicas, ele ficava como? Ele ficava quietinho, porque lá não pode se pronunciar o nome de Jesus Cristo, tá?
Estavam ali ao meio de almas iludidas pelo engano, mas ele não falava absolutamente nada. Ele era um maçom, passou por rituais, tá? Então as palavras da Bíblia denunciam Joseph Smith Jr. quando ele foi iniciado na maçonaria no dia 15 de março de 1842. 22 anos depois de ele ter visto Deus e Jesus, Cristo, e uma revelação, tá? Joseph Smith Jr. desobedeceu a Moroni, que o alertou que não deveria se filiar a nenhuma religião ou seita, pois todos eram abominação diante de Deus. Mas Joseph Smith preferiu se unir a uma religião pagã, que é a maçonaria. Portanto, ele desobedeceu a Deus e desobedeceu a Bíblia, tá? Portanto, Joseph Smith tinha duas religiões. E Apocalipse, capítulo 3, né, versículo 15 e 16, diz o seguinte, a palavra de Deus: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim, Joseph Smith, eu estou parafraseando, porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, entendeu? É isso que Deus dirá para Joseph Smith naquele grande dia do juízo final, porque ele, primeiro, que se essa história fosse verdadeira, ele desobedeceu, e segundo, que você não pode realizar rituais secretos e dizer que você está nas trevas, e é justamente o que a maçonaria faz, tá bom? Então, ele fez tudo isso, tá? Mas alguns apologistas mormons praticam o indefensável. Como eu já disse, eles tentam justificar Joseph Smith ao se filiar a esta religião pagã. Bem, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a algumas reflexões sobre Joseph Smith e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que alega ser a única igreja verdadeira sobre a face da terra. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Amém. Fiquem na paz.